Hum. maravilhoso. Vai ter mais, Helenita, e eu vou esperar você, viu? Pois espera, eu vou. Tá. Também lá, viu? Eu Um vou, beijo. nossa, bom demais. Beijo. Foi bom, né? Foi muito bom. Bom dia, Camila, Fabrícia. Bom dia, Camila Silvestre. Bom dia, Cristina. Cris chegou bem aí, Cris? Espero que sim. Cristina Ferreira, Cristina Bisoni, Débora Hardman, Raquelzinha, a gente conheceu a Débora também, né, Débora? Bom dia, Edna, Helenita, Valéria, Fátima Patrocínio, Fernanda de Souza, Juju, Gleice, bom dia, Aponean, Ilka, Iris, Josimara, bom dia, Keline, Laiane, Leide, Lia, Lívia, Lucimara, Ludmila, Luísa. Bom dia, Magna. Magna conseguiu acordar hoje de novo. Glória a Deus. Vivi, Mali, Márcia Guimarães, Monique, Noemi, Poli, Priscila, Raquel, Regina Reis, Regina Mendes, Rejane Mendes, Renata, Rô, bom dia, Rô, Célia, Simone, bom dia, Socorro, Tati, Vivi e Vivi. Bom dia, Cristiane Trindade, que Deus abençoe a sua quarta-feira. Já vamos ler Salmo 51. E aí são duas passagens hoje, né? Salmo 51 e Josué 1. Já quero começar lendo aqui Salmo 51. Abre aí a sua Bíblia para a gente ler. Vou ler na versão da Bíblia a mensagem. Então vamos. Vou começar a leitura. Diz assim: um salmo de Davi, depois que ele foi repreendido por Natã sobre o caso com Batseba. Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo, lava minha culpa e purifica-me dos meus pecados. Sei que fui muito mal, meus pecados ficam me olhando o tempo todo, mas foi a ti que eu ofendi, e viste tudo, sabes a extensão da minha maldade. Tens todos os fatos diante de ti. O que decidires a meu respeito será justo. Andei desgarrado de ti por muito tempo. Eu estava no erro já antes de nascer. O que desejas é a verdade de dentro para fora. Entre em mim, então, e concebe uma vida nova e verdadeira. Purifica-me e sairei limpo. Lava-me como que um esfregão e terei uma vida branca como a neve. Põe uma música alegre para mim. Ah, que lindo, ó. Põe uma música alegre para mim. Conserta os meus ossos quebrados para que eu possa dançar. Não fiques procurando manchas. Cura-me completamente. Deus, faz um novo começo em mim. Dedica uma semana para organizar o caos da minha vida. Uma nova gênese. Não me jogues fora com lixo, nem deixes de soprar santidade em mim. Traz-me de volta do exílio cinzento. Sopra um vento novo em minhas velas. Dá-me a chance de ensinar teus caminhos aos rebeldes, para que os perdidos consigam achar o caminho de casa. Nós estamos lendo o Salmo 51, tá? Na versão da Bíblia, a mensagem. Anula minha sentença de morte, ó Deus, da minha salvação, e cantarei hinos a respeito dos teus caminhos. Põe palavras nos meus lábios, querido Deus, e me abrirei para os seus louvores. Fingimentos te desagradam, uma atuação impecável nada é para ti. Quando meu orgulho é despedaçado, é que eu adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar,
não escapa, nem por um minuto, da percepção de Deus. Transforma Sião num lugar de recreio e repara os muros de Jerusalém. Então terás de nós a adoração verdadeira, atos humildes e grandiosos de adoração, até mesmo com todos os touros que conseguirmos sacrificar a ti. Ai, gente, que salmo lindo, Salmo 51. E aí, a outra passagem é Josué 1. Alguém já abriu aí? Vou abrir aqui no celular. Se você já tiver aberto Josué 1, são 18 versículos. Vou ler para adiantar. 5:37. Josué 1. Deus convoca Josué à liderança. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, e tu e todo o seu povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei e nem te desampararei. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemida, porque farás este povo herdar a terra que seus pais jurei dar-lhes. Tão somente se de fato firme e corajosa, para teres o zelo de agir de acordo com os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajosa? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Então Josué orientou os oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo: preparai vossas provisões, daqui a 3 dias atravessareis o Jordão neste ponto, com o objetivo de entrardes e ocupardes a terra cuja posse o Senhor vosso Deus te concede. Entretanto, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, declarou Josué: recordai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: Yahvé vosso Deus concede descanso e vos dá essa terra. As vossas mulheres, as vossas crianças e os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés deu aquém do Jordão. Vós, no entanto, todos os homens capacitados para a guerra, passareis armados adiante dos vossos irmãos e os auxiliareis, até que o Senhor dê repouso aos vossos irmãos, como a vós, e igualmente eles tomem posse do território que Yahvé, vosso Deus, lhe concede. Então podereis retornar para a terra que vos pertence, e tomareis posse dela, terra que vos deu Moisés, servo do Senhor, aquém do Jordão, do lado do Oriente. Diante disso, todos responderão em voz alta: tudo o que ordenaste, nós o faremos, e para onde quer que nos enviastes, iremos. Assim, como em tudo obedecemos a Moisés, do mesmo modo obedeceremos a ti. Basta que Yahvé, teu Deus, esteja contigo nos liderando, assim como esteve com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as tuas orientações e não obedecerdes às tuas ordens, seja o que for mandares, e será morto. Tão somente ser forte e corajosa. Nessa manhã, Deus está falando conosco. Mari,
já queria que ontem escrevi seu nomezinho aqui, já queria que você já fizesse a leitura, para em seguida já passar a palavra para a pastora Leia. Tá, joia. Já vou fazer aqui. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. A jornada do herói. Você se considera um herói ou uma heroína? Muitos confundem heroísmo com grandes conquistas ou feitos impressionantes, mas heróis verdadeiros se revelam nas suas marcas. Não são títulos ou conquistas que definem um herói, mas as cicatrizes que ele carrega. Essas cicatrizes são resultados de batalhas enfrentadas com coragem e determinação, mesmo nas arenas mais desafiadoras da vida. Assim como Davi, que enfrentou os seus gigantes, heróis superam a dor, realiam-se quando necessário e seguem em frente, sabendo que sua força vem de Deus. Ser herói não é sobre vencer todas as batalhas, mas sobre estar disposto a corrigir o curso quando errar. E sabe o que torna os heróis diferentes? A capacidade de enfrentar os próprios desafios internos. A maior batalha de um herói muitas vezes não está do lado de fora, mas dentro de si, nos medos, nas inseguranças e nas dores que querem paralisá-lo. Mas um verdadeiro herói não permite que essas feridas o parem. Ele prossegue, confiando que Deus está ao seu lado em cada passo da jornada. Heróis não se definem por suas conquistas momentâneas, mas pela capacidade de persistir na jornada, mesmo quando tudo ao redor parece difícil. Eles não são perfeitos, no entanto, estão sempre dispostos a aprender e a recomeçar, buscando em Deus forças para continuar. Isso fala sobre você, hoje. Mari, obrigada. Gente, que texto lindo. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Bom dia. Hoje a gente tem recurso. Hoje a gente tem coisinha. Hoje a gente está falando de você, bonita. A gente está falando de nós. A gente está falando do que Deus nos fez. Então, já já eu mostro aqui para você poder não esquecer o que você vai levar para o seu dia de hoje, dia 23 de abril. Que bom ver vocês aqui. Somos quantos? Nunca tenho o número certo aqui. Para mim aparece mais de 78. Aí são 95. quantos? 80? 95, pastor. Nossa, tudo isso, que bênção. Gente, bom dia, muito bom dia. E vamos falar aqui de nós? Hoje a Bíblia está trazendo Josué, está trazendo o Salmo 51 no momento em que Davi vence pecado. E agora a gente começa com o versículo com uma pergunta. Não fui eu que mandei você, bonita? Então tá com medo pelo quê mesmo? Seja forte, corajosa. Você não precisa se apavorar nem desanimar, porque o Senhor, o nosso Deus, vai estar com a gente por onde a gente andar. Essa segunda parte desse versículo de Josué 1:9, parece que às vezes a gente esquece quando a gente está no meio da tribulação, né? Quando a gente está no meio de um vendaval, quando a gente está no meio de uma situação difícil, ou às vezes até numa situação de bonança, mas a gente acha que é sobre nós. Eu tenho tido um esforço enorme de dar uma nova cultura para as crianças, quando eu estou ministrando a elas, de que o evangelho não tem a ver sobre nós. O evangelho não é sobre você ter conforto, não é sobre você ter respostas o tempo inteiro, embora tudo isso aconteça, embora tudo isso Deus nos dá. Mas a gente inverteu, a gente acha que a vida com Deus é um lugar em que a gente aperta o botão e tudo acontece e tudo dá certo. Não, não mesmo. Então, deixa eu te dar essa notícia aqui, porque a gente está num lugar, numa atmosfera e no terreno de heroínas. Eu nunca vi num filme de Marvel, num filme de herói, num filme qualquer em que a gente tenha uma pessoa que protagoniza a vitória, ela sentada em berço esplêndido, maquiada, com escovinha no cabelo e salto Luiz XV e bolsa Vitor Hugo. Nunca vi. Na hora do cuvuco,
ela está descabelada, ela está querendo vencer, ela está querendo tirar o sapato e correr mais. Ela está preocupada em ser vitoriosa. Quando a gente se preocupa na vitória, poucas coisas importam no caminho. Poucos acessórios cabem no nosso corpo. E aí a gente lembra de Davi, que quando ele queria vitória sobre o gigante, e o rei deu para ele um monte de parafernália para ele poder usar, e ele falou assim, não, eu vou na força do Senhor dos Exércitos. E a força do Senhor dos Exércitos se resumiu em algumas pedrinhas e uma funda. O que ele foi levar não tinha nada a ver com ele. E para isso, Bonita, que você tem vivido, para você poder ser vitoriosa e para você colocar diante de Deus a sua vitória e você ser a nossa heroína do dia, e por que não dizer desse ano? Gente, desde que o ano começou, eu tenho falado isso. Esse é um ano diferente, não é? Eu estou sentindo. Nossa, muito mais agora depois da Páscoa, muito mais depois agora do falecimento do Papa. Eu acho que nada desconecta. Tudo que a gente está vivendo no mundo é revelação do nosso Deus, é Deus declarando coisas, governos, declarando o que Ele tem para fazer por nós. E esse é um ano da sua decisão sobre onde é que você vai atuar. Você vai ser a bandida, a mocinha ou a heroína? O que você está sendo aí, na situação que você está vivendo? A bandida que fica só metralhando as pessoas, a heroína que realmente quer fazer acontecer, ou a vitiminha, gente? Ah, tadinha. Até que dia a gente vai ficar nesse lugar? É muito fácil para a gente, ensinaram para nós que a gente pode ficar por longos anos, por longas datas nesse lugar do vitimismo, mas hoje, especialmente baseado na vitória de Davi, no Salmo 51, na vitória de guerra interna, de pecado. Davi foi o homem considerado segundo o coração de Deus, e ele tinha problemas internos. Quem não os tem, né, gente? Quem não os tem? E depois a gente está aqui com Josué 1, dizendo que a coragem, a força está com a gente. No primeiro parágrafo desse texto, da devocional de hoje, eu separei alguns verbos. Eu gosto muito de ler a Bíblia entendendo quais são as ações que ela está me dando, que esse texto me dá. E quando eu estou lendo um texto, seja ele de artigo de faculdade, seja ele qualquer coisa, o autor ele está muito preocupado em te dar uma informação sobre o que ele está fazendo ou o que ele deseja que você faça. No primeiro parágrafo, eu separei alguns verbos. Para a gente poder ter vitória e ser heroína, e o texto que a bispa traz diz isso, a gente não vai ser vitoriosa o tempo inteiro. Isso é filme, gente. O nome disso é Hollywood. Você mora em Hollywood? Ah, não vou falar nem isso, né? Vai que tu mora lá. Vai que tu tá de mala para lá. Mas tu tá indo para lá, vai morar lá? Vai ficar dentro do estúdio? Não, a vida real não é vencer o tempo todo. Ô, gente, graças a Deus. Sabe por quê? Porque se você vencesse o tempo todo, você ia ser insuportável, não ia? Eu seria. Se eu vencesse todas as minhas guerras, eu ia me achar. A gente vence um negocinho de nada, a gente já se acha, fala aí, não é? E Deus não nos dá vitórias em todas as demandas, porque a gente precisa ter clareza que o evangelho, que a vida com Deus, que o seu esforço de acordar cedo não tem a ver sobre você, tem a ver sobre ele se manifestar em você. E quando você não vence todas as coisas, você está nessa dependência, você precisa de ferramentas. Por isso que eu trouxe aqui, ó. Karen, me lembrei logo de tu, Karen. Olha aí. Eu trouxe essas duas ferramentas que eu quero entregar. Deixa eu falar primeiro os textos, os verbos que eu separei. Enfrentar, superar, realinhar e seguir. Vou repetir. Enfrenta, supera, realinha e segue. No primeiro parágrafo do texto de hoje, a bispa nos diz que se a gente tem as cicatrizes que nos marcam, que nos definem, o que a gente precisa fazer é enfrentar. Você enfrenta? Hoje, gente, ontem eu tive uma situação tão interessante com uma pessoa, e ela falou para mim assim, pastora, pela primeira vez, eu enfrentei.
A minha vontade foi tirar tudo e falar tchau, adeus, não conte mais comigo, não quero mais saber. Mas eu enfrentei, pastor, eu estou crescendo. Eu virei mulher, porque eu ia embora da situação, não ficava até o final, não sabia o que ia acontecer. E aí eu falei para ela, porque você entende que você tem um escudo. O escudo da fé é a palavra. Você está aqui todos os dias de manhã, ouvindo uma palavra, lendo, às vezes só porque você está deitadinha debaixo das cobertas, ouvindo uma palavra, isso já ativa o teu espírito. E esse escudo, ele não pode ser descartado. Ô, gente, eu entrei semana passada numa batalha de intercessão por todos vocês que estão lá no grupo. Não só vocês que entram aqui, mas todas. E quando eu fui conversar com a bispa depois, ela falou assim, todas as vezes que você cita o nome de alguém, você precisa dizer a alguém acima de você que você está fazendo isso. Bispa, eu oro por essas mulheres todo dia. E ela falou assim, não, mas naquele dia o seu coração estava mais entregue a elas. E aí eu tive muita retaliação. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu acordei hoje lembrando desse texto aqui. Eu não quero retaliação, não. Eu quero a tua bênção. Pode ir mandando. Eu quero o melhor que você carrega. Porque quando o intercessor está orando por alguém, e eu conversei com vários, e eu me lembro da minha mãe intercessora, às vezes de cama, depois de interceder por alguma situação específica, por alguém que ela estava com meta de oração, ela ficava de cama. E eu não quero isso para mim nem para você, quando você se levantar, e eu sei que tem várias intercessoras aqui, nós vamos ser tocadas, impactadas, influenciadas pelo que Deus está nos dando de melhor. Nós não seremos atacadas pelo pecado da outra, pela aliança ruim que a outra fez no espírito. A gente vai ter o melhor uma da outra. E aqui, esse escudo, o que vai lhe proteger é a palavra. E sim, às vezes você vai ter o tanto de palavra que você acha que é necessário e você pensa, meu Deus, que retaliação é essa? Não estou lendo a Bíblia todo dia. Pois é, mas às vezes você entra numa batalha acima da média e você entende, meu Deus, eu tenho que me proteger melhor. Então, esse escudo e esse recurso é para te lembrar que você não consegue, bonita, vencer as batalhas que Deus está te dando sem você ter um escudo. Não tem como. Não é pela força do seu pensamento, da rapidez do seu raciocínio, não é da sua inteligência. O seu escudo está na palavra. A palavra é quem vai te dar. Então, a minha sugestão, e já tenho dado várias vezes essa dica, é você ter um caderno em que você anote as suas vivências da palavra, as revelações, porque numa hora em que você estiver num tempo de guerra, você vai saber enfrentar. Enfrenta e supera. Não adianta só enfrentar e ficar saindo toda coitadinha. Ô, gente, supera suas emoções, a gente é tão enganada nelas. Ah, que eu não sei. Ah, que eu não consigo. Ah, que eu já tentei de tudo. Ah, que eu já fiz isso. Não, não fez. Toda guerra é nova. Toda guerra tem novas ferramentas. Toda guerra você se veste diferente. Quando você vai a um casamento, mulheres brasileiras repetem roupa? Rarissimamente. A gente tem uma cultura, que eu não sei de onde inventaram isso, que eu não tenho nenhum problema de imitar, de botar a mesma roupa, mas tem mulheres que elegem para cada casamento que tem um look bacana. Agora, então, com o Instagram, agora que se compra roupa mesmo. Mas não há uma necessidade de fazer isso socialmente, se você quiser. Mas a gente tem essa cultura. Você acha que essa cultura da roupa nova é só para você se desfrutar? Você precisa de uma nova vestimenta para cada nova guerra. E qual é a vestimenta que você está posta para vencer como heroína o que você está vivendo? Pastora, está muito difícil. Ano passado eu passei por isso, foi tão mais tranquilo. Mas olha, esse ano eu estou dando conta. Aí eu penso, não trocou de roupa, foi de alcinha e foi bater no inverno de Nárnia. Como que vai esse? Já morre quando abriu a porta do guarda-roupa de frio? Não, gente. Olha bem o lugar onde você está enfrentando. É casamento? Leia sobre isso. É sobre finanças? Procure pessoas que têm essas ferramentas e a roupagem certa. Está no lugar de subida, de montanha? Para que estar de salto, gente? Bote uma bota, um tênis. A gente precisa estar adequadamente vestida para isso. E o escudo, ele precisa te completar, te abençoar. Outro texto e outro verbo é enfrentar, superar, realinhar.
A gente acha que quando a gente está dentro de uma guerra e a gente precisa vencer, a gente entrou e porque, em nome do Senhor dos Exércitos, a gente vai vencer. Nem sempre. A gente vê vários textos bíblicos em que os guerreiros de Deus perderam. Mas sabe por que perderam? Porque dentro já tinha uma situação de vitória incorreta, de soberba, de nitideza, de achar que é por si só. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, anota isso, eu ensino a Sofia desde que ela nasceu. Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com você, nem comigo. Deus não divide a glória dele com ninguém, porque ele precisa ser glorificado em toda vitória que você tiver. E glorificado também em cada guerra que você não vence. E a última palavra, depois de você realinhar, porque você vai precisar realinhar, é seguir. Porque às vezes a gente identifica a guerra, a gente sabe o que tem que lutar, a gente já trocou de roupa, a gente já realinhou, mas a gente fica dentro da guerra, 200 anos no luto, 500 anos na dívida, 800 anos chorando porque aquilo não é mais seu. Não, segue. A cicatriz vai ser inevitável. Numa situação de perda, numa situação de vitória, numa situação de reordem, reorganização, mas, acima de tudo, o que você precisa ver é que marcas você está levando. E eu fiquei tão feliz dessa querida me procurar e ter falado, eu enfrentei. E aí eu perguntei, mas enfrentou e ficou como? Acabada depois? Ela, não, fiquei bem, eu acho que eu estou bem pensativa, e eu consegui tirar, pastora, muitos ganhos dessa discussão que eu tive, e eu achei isso tão especial, a gente poder saber que Deus se revela no meio de uma guerra, porque a vitória vem dele. E no outro parágrafo fala sobre algumas questões que a gente tem como batalha, que a batalha, bonitas, não é só do lado de fora, não é só de quem fala mal, do dinheiro que não deu, da situação de fora, fala das coisas internas. Às vezes, Deus nos coloca em guerras externas para a gente poder sondar qual é a guerra que está dentro. E aqui a bispa traz assim, ó, às vezes o que está do lado de dentro é aquilo que você carrega, os seus medos, as suas inseguranças e as suas dores. Para isso, para essas três coisas, isso não pode te paralisar, porque esse é o desejo das emoções incorretas, parar você. E, finalmente, no último parágrafo, fala que o herói ele não se define pelas conquistas do momento, e nem porque ganha sempre, mas pela capacidade de persistência. Persistir até o final, até a vitória vir. Você pegar a sua espada e saber, vou até que Golias caia e eu arranque a cabeça dele fora. É ali, do começo ao fim. Você está no meio de uma guerra, de uma situação, e no meio do caminho você está tão cansada, tão exausta, você fala assim, gente, chega, não dá para mim mais não, deixa eu desistir. Sabe por que às vezes a gente desiste? Você já viu guerra sendo ganha sozinha? Eu nunca vi. Eu já vi guerra que tem uma estratégia, às vezes tem até o meu nome, mas tem hora, ó, por exemplo, hoje eu vou fazer um procedimento dentário. Eu entendi antes de dormir que eu não posso fazer isso sozinha, hospital e sozinha, sem a cobertura do meu discipulado, nunca nesse mundo. Eu não sei o que eu vou encontrar lá. Uma situação que eu sei de definição da minha vida, não ter intercessores me ajudando. Gente, são guerras que precisam ter pessoas te cobrindo. Aí, pastora, mas eu não tenho ninguém. Então, eleja, bonito. Você está aqui para isso. Eleja alguém para orar, para poder abençoar a sua vida. E eu quero terminar falando aqui o texto, na linguagem, a mensagem, de Josué 1, apenas um versículo. Olha o que diz. Enquanto você viver, você não conhecerá a derrota. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu não vou te abandonar. Seja corajosa, se anime. Você conduzirá o seu povo essa guerra para tomar a terra que prometi para dar aos seus antepassados. Olha a parte mais maravilhosa, Josué 1, a partir do versículo 7, na mensagem. Dê o seu máximo. Empenhe a sua alma.
Não deixe de seguir o que diz a Bíblia, o que diz essa palavra, a revelação de que Moisés escreveu, cada parágrafo dele. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de pensar que no que diz o livro da revelação. Pondere e medite nele, dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então você alcançará o seu objetivo e será bem-sucedida. Eu vou dizer de novo, é a Bíblia que está dizendo, eu vou dizer de novo, seja corajosa e se anime, porque o Deus, o Eterno, está com você a cada passo nesse caminho. Amém, bonitas? Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Não é sobre só viver a vitória, celebração, festa. Não é sobre isso. É sobre, em cada batalha, saber que a gente tem todos os acessórios necessários. O escudo da fé, a palavra, o capacete da salvação, o cinto e a couraça da justiça. Obrigado porque a armadura de Deus nos protege e nos habilita a gente poder pisar em todo e qualquer terreno, por mais difícil que seja. Muitas de nós estamos aqui tão cedinho, querendo ouvir a tua voz nesse dia, para vencermos a nós mesmos, vencer o desânimo, vencer, ó Deus, às vezes questões que nem existem, mas a gente inventa os nossos pensamentos acelerados de coisas que ainda nem aconteceram, mas que a gente antecipa pela dor. Ou, às vezes, a gente antecipa achando que é por nós, pelas estratégias. Ó Deus, nesse dia, eu, junto com todas essas mulheres, queremos colocar no chão, desarmadas, todas as armas de engano que nós achamos que seria ideal para a guerra que estamos. Eu nunca vi uma heroína que nunca ingressou numa guerra. Eu nunca vi uma heroína que venceu porque estava dentro do palácio em festa. E nessa manhã, junto com essas tantas mulheres aqui reunidas, heroínas dentro das suas guerras que serão vencidas nesse dia, nós louvamos o teu nome e reconhecemos que a força vem do Senhor. Obrigado, porque a força vem do Senhor. Não é da nossa parte, não é da nossa força, não é da nossa estratégia, não é da nossa facilidade, nem das nossas habilidades. Não é sobre respostas certas, erradas, não é só vitória. Embora, Deus, no caminho, o Senhor responda aos nossos segredinhos, embora no caminho o Senhor nos dê um processo de alívio, mesmo que no caminho a gente tenha conexões especiais, como a gente tem tido nesse grupo, obrigada. Mas a vitória, ela é tua e não nossa, Senhor. O Senhor até bota no nosso peito aquele reconhecimento, aquela condecoração, mas a gente te devolve a nossa coroa, a nossa condecoração, porque ela leva o teu nome. Muito obrigada pela certeza de que não estamos só e que vamos caminhar na jornada da heroína, crendo que o escudo e a espada vêm da tua parte. Obrigado pela tua palavra nos proteger a nossa mente, para que a gente não caia em engano e mentira. Consagramos esse dia, 23 de abril de 2025, tudo o que vamos fazer. Nós declaramos que esse será um ano absurdamente abençoador e que quando as pessoas orarem por nós, nós seremos abençoados, afetados pelo melhor que elas carregam. E todo o espírito de engano, de mentira que se levanta contra nós, cai por terra por causa do nosso compromisso de te amar. Obrigado pelo teu amor e teu cuidado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Recebe louvor e adoração em nome de Jesus. Amém. Bonitas, deixa eu só ler aqui a oração que está no texto. Pai, quero ser forte e corajosa na minha jornada. Que as marcas que eu carrego sejam sinais da sua presença na minha vida. Que mesmo diante das dores e desafios, que o Senhor está comigo e que isso me capacite a seguir em frente com fé. Me ensine a olhar para mim com os seus olhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Que assim seja na nossa vida, seja dessa forma. Vou até aqui botar as parafernálias, tá? Olha aí, quem tem criança em casa pode trazer, ensina a criança, seu filho, sua filha, que você tem um escudo todo dia, 5h30 da manhã. Mari, não me tira de grande primeiro, não. Me bota linda.
Vai, vamos tirar foto. Abre, ô, gente, abre aí, né? Abre, fico eu sozinha aqui, bonita. Abre aí o seu vídeo. Eu não sei se a Noemi conseguiu entrar, tomara que sim. Ela disse que está em Portugal. Tomara que ela tenha conseguido entrar. Vamos lá. Conseguiu, Noemi, entrar? Não sei. Daqui a pouco. Nilva, você levantou a mão mesmo? Podemos? A Noemi conseguiu. Ai, que bom. Tá, vamos lá. 1, 2, 3. Peraí. A primeira foi. A Nilva levantou a mão. Calma aí que eu vou tirar de novo. Vai. Já vi você, Noemi. gente. Pode abaixar sua mão, então, sua lindeza. Sem Aí. notificações, por favor. Espera só um pouquinho que eu tô tirando aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aí. Foi. Um dia abençoado. Noemi, que bom que deu certo. Nilva, você levantou a mão? Acho que foi sem querer, da Nilva. Levantou de novo. Eu acho que ela tá... Para de brincar com os botões, Nilva. Fica brincando, apertando os botõezinhos. Será que ela quer falar? Dona Regina, toda querida. Oi, Dona Regina, querida. Muito bom estar de volta. Não dá para aguentar ficar muito tempo, não, né? Ah, Esse querida. aqui é o lugarzinho que Deus preparou para nós, né? Então, Que não dá, bênção. não. Aí Dá agora a não. gente vai mais devagarzinho, porque tem que ter cuidadinho, mas a gente não larga, não. Como diz esse último versículo que a senhora deu, não tem jeito. Não É a tem jeito. oração Deus é tremendo, né? Amém. E Que bom eu te quero ter. deixar só uma palavra, que eu deixei o recadinho outro dia. Se Deus tiver alguma coisa para entregar para a senhora fazer neste mundo, como Ele está entregando, eu quero estar junto. Ah, coisa mais riqueza. Dá tchau para todo mundo. Gente, olha a minha Sofia. Baixa para o mundo ver. Você linda. Um beijo. Amém. Dona Regina, eu seguro na sua mão. Bonita. Olha isso. Dona Regina me dizendo que a missão que eu carrego, ela quer ir junto. Ô, meu pai. Eu conto, você conta, Eneida. Deus vai levantar guerreiros do seu lado, para você poder vencer as guerras e você ter vitória. Amém? Amém. Cris e Karen, que bom saber que vocês já estão em casa, depois de uma jornada enorme de heroína aí de aeroporto. Que bênção. Deus abençoe o seu dia hoje, bonitas, nesse dia 23. Priscila, beija essa querida aí do seu lado, que acorda cedo com uma cara tão boa, né? Aí. Um dia abençoado. Eneida, obrigada por hoje. Beijo, galera do Planeja. Um dia abençoadíssimo. Que o Senhor te faça ter vitórias. Vou tirar foto para vocês depois verem lá. E se você tem o seu escudo aí hoje, elege um versículo para que você não perca aquilo que Deus te deu hoje. Um dia de bênção, um dia de alegria, um dia de vitória. Amém. Um beijo. Deixa eu tirar Obrigada, outra foto, gente. A da pastora não saiu, a grande. Ah, não, para. Não saiu, tirei. Não, o mundo já saiu, as meninas já saíram. Não, mas... Mariana! Ai, professora. Bora. Isso. Vamos lá. Agora vai. Pronto. Não, é o pronto de verdade? É o pronto de verdade. Toda hora ela fala pronto, aí a gente se alivia, né? Não é verdade que Mariana está fazendo a gente fazer exercício de sorriso? Que a gente congela o sorriso? Sabe o que é isso? Exercício muscular que ela inventou. Não tá delícia isso? Um beijo, treine o seu sorriso mesmo na guerra. Um beijo. Beijo.